Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje para fazer mais um vídeo sobre Marvel. Eu acho que esse foi o primeiro desse ano, se eu não tô enganado. Até porque depois de Vingadores Ultimato, eu senti um verdadeiro vazio com relação ao MCU, como se não tivesse mais nenhuma história a ser contada, porque foi de fato o fechamento de um grande arco. E depois ainda veio a pandemia e todos os projetos da Marvel foram adiados, muitos sem data definida ainda. Inclusive a última chance que a gente teria com o Marvel esse ano era WandaVision, que ia sair em dezembro, mas foi lançado pro dia 15 de janeiro do ano que vem, então é o primeiro ano sem Marvel desde 2008. E aproveitando esse vácuo que a gente teve em 2020, eu acho que é a hora de começar um antigo projeto que estava engavetado até então. Lá no começo da pandemia, quando a Ju começou a fazer vídeos revisitando os livros de Harry Potter, eu pensei em fazer uma coisa parecida com todos os 23 filmes do MCU, abordando com detalhes a chamada Saga do Infinito, que na verdade é a saga do Thanos. Como se fosse realmente uma espécie de nostalgia MCU, que eu acho que vai acabar sendo o nome desse quadro aqui. E para começar essa empreitada, eu vou voltar lá pro longínquo ano de 2008, 12 anos atrás, quando foi lançado Homem de Ferro, o primeiro filme da Marvel pelo seu estúdio próprio. Mas, antes de entrar no vídeo em si, é hora de chamar a patrocinadora desse vídeo, a Planeta de Agostini, que está lançando uma coleção super especial do Homem de Ferro. A coleção Iron Man Construa a Mítica Armadura do Tony Stark é uma nova linha que homenageia o primeiro herói do MCU e é composta por fascículos e conjunto de peças para montagem passo a passo da armadura Mark III, aquela lá do primeiro filme e, na minha opinião, a melhor de todas. E se você conhece a editora Planeta de Agostini, você sabe que eles sempre trazem fascículos, que são publicações feitas especialmente para o fã, onde eles trazem muitas informações dos bastidores da criação do herói e vão abordar os principais momentos do Tony Stark nos quadrinhos, além de trazer também muitas informações sobre as armaduras mais famosas do personagem. Mas é claro que o destaque dessa coleção é a armadura em si, e essa Mark III que eles estão trazendo aqui tem 60 centímetros de altura e 52 pontos articuláveis para você montar diferentes poses aí na sua prateleira. E além de bem detalhada, a armadura tem algumas peças como o reator e a própria máscara, que tem alguns detalhes com luzes neon que vão dar um charme extra na hora de você exibir na sua coleção. E ao longo dos envios você recebe alguns brindes como uma mochila e um powerbank personalizados, além de uma caixa arquivadora para os fascículos. Cada edição é composta por um fascículo e um conjunto de peças que sai pelo valor de R$ 69,99, mas se você for no link da descrição agora, você vai ser direcionado para o site da Planeta de Agostini e ali você vai ver que tem uma oferta de lançamento, onde o primeiro envio com as edições 1 e 2 sai por apenas R$ 29,98, o segundo envio com as edições 3 e 4 sai com 50% de desconto, e da quinta edição em diante você ganha 7% de desconto em cada envio até o final da coleção. Aí antes que eu esqueça, tem também o plano de assinatura Premium, onde você garante uma base metálica com efeitos luminosos para expor a sua Mark III. Então essa é uma edição especial para quem é fã de Marvel e principalmente do Homem de Ferro. Mas agora vamos então para essa breve viagem no tempo. Não tem como eu começar a abordar esse filme sem voltar lá para 2008 e contar uma breve experiência pessoal, o meu começo de jornada dentro do MCU. Se eu não me engano, era março de 2008, então eu tinha 9 anos na época. E esse dia em específico era muito especial porque a minha escola foi escolhida para fazer parte de um programa cultural da prefeitura, em que a gente iria para um já extinto cinema aqui da cidade para assistir uma animação e seria basicamente uma excursão de escola. Eu lembro até hoje que a professora era a tia Cleusa e ela estava bem empolgada também porque ela viu que as crianças estavam querendo assistir o filme, apesar de que quase ninguém sabia que filme que era só pelo rolê mesmo. E o filme em questão era Orton e o Mundo dos Ken. É uma animação legalzinha, eu cheguei a rever ela um tempo atrás, mas admito que não foi nem de longe o destaque daquele dia. O ônibus deixou a gente bem cedo lá no terminal, que era onde ficava o tal cinema extinto, e tinha mais ou menos umas 30 crianças bem
bem eufóricas para tia Cleusa cuidar naquela hora. A gente entrou na sala, veio o supervisor da excursão toda explicar as regras de segurança do cinema, e depois disso ele teve todos aqueles alertas que passam no telão antes dos trailers, e aí quando as luzes se apagaram, a gente achou que ia começar o filme, mas não, começou a passar trailer. Passaram uns dois que eu não lembro o que era exatamente, mas aí chegou no momento que fez desse um dos dias mais marcantes da minha vida, que foi justamente quando passou o trailer do Homem de Ferro. O filme foi lançado algumas semanas depois da excursão, então quase que a gente deu sorte de assistir o primeiro filme do Homem de Ferro, mas só o trailer já foi suficiente para fazer todo mundo ficar surtado. Ninguém sabia exatamente quem era o Homem de Ferro, a gente achou que era só um robô genérico, então ninguém fazia ideia de que ele era do mesmo universo que X-Men e Homem-Aranha, que eram os que a gente conhecia de fato. O que impactou aquele tanto de criança naquele dia foi justamente a qualidade daquele trailer e a gente acreditar que aquela armadura era real, e até hoje impressiona a qualidade se você rever o filme. Resultado, todo mundo prestou tanta atenção no tal Homem de Ferro que ninguém tava dando a mínima pro filme que vem em seguida, ao ponto da professora ter que levantar no meio da projeção e falar que a gente ia fazer um relatório de Orton e o Mundo dos Ken, só pra forçar a gente a parar de falar do Homem de Ferro e focar no filme que estava sendo exibido. Eu garanto que quase ninguém se lembra daquela animação, mas eu garanto que muita gente que viu aquele trailer e anos depois se deparou com o que a Marvel se tornou, guarda essa memória com um certo carinho, e eu falo isso porque eu tenho amigos dessa época até hoje e a gente lembra muito bem daquela excursão. E onde eu quero chegar com tudo isso? Basicamente, o Homem de Ferro, mesmo que você odeie o Tony Stark e não curta o arco do personagem, se você cresceu com esses personagens que nem eu cresci, eu tinha 9 anos na época, então hoje eu tenho 22, então foi uma jornada de MCU que fez parte da minha vida. Eu garanto que você tem um mínimo de afeto pelo Homem de Ferro, se não pela pessoa do Tony Stark, pelo símbolo que o Homem de Ferro é para a cultura pop. Mas agora, vamos para um pouco de contexto. Se você é fã da Marvel, ou pelo menos acompanhou todo o hype de Vingadores que teve nos últimos anos, você já viu muitos e muitos canais fazendo vídeos focados na tal falência da Marvel nos anos 90, o que ocasionou essa bagunça de direitos autorais que a gente tem no cinema hoje em dia. E para não me alongar, eu vou fazer um resumo bem básico aqui pra gente entender por que a Marvel escolheu o Homem de Ferro para começar o seu universo cinematográfico. Lá no final dos anos 80, um mega empresário chamado Ronald Perelman tinha recém adquirido da Marvel e ele pensava nela como uma mini Disney porque ele via um potencial de expansão global em várias mídias. E ele de fato não estava errado, só que ele estava adiantado uns 30 anos no tempo. Resultado, a expansão que ele projetou para a Marvel foi tão ambiciosa e abriu tantas frentes ao mesmo tempo que acabou ruindo todo o plano de negócios que ele tinha, gerando um enorme prejuízo para a empresa que se alastrou ao longo de mais da metade dos anos 90. As ações da Marvel, que no começo da gestão do Perelman custavam $35, em apenas 3 anos despencaram para menos de $3. E em 1996, a Marvel chegou a declarar oficialmente a sua falência. E foi então que Ike Perlmutter e Avi Arad, dois dos maiores nomes da Marvel, assumiram os negócios da empresa. Eles criaram a Marvel Enterprises e deram um direcionamento novo focado na contenção de riscos e na administração segura. A intenção deles era gerar uma receita saudável com as propriedades intelectuais da Marvel. E foi então que eles começaram esse projeto de licenciar os direitos de uso e imagem dos heróis da Casa das Ideias. E de fato, a estabilidade chegou em pouco tempo com a venda crescente de bonecos e videogames inspirados nos maiores heróis da Marvel. E quando finalmente conseguiram quitar as dívidas que estavam acumuladas, eles começaram uma expansão um pouco mais agressiva. Nessa época, o nicho de heróis era muito limitado e basicamente a gente tinha só 2 grandes filmes lançados até então, que era o Superman de 1978 e o Batman do Tim Burton. Foi então que a Avi Arad entendeu que os personagens da Marvel também tinham potencial para dominar o cinema, mas eles não tinham dinheiro suficiente para produzir os seus próprios filmes, então ele começou a negociar com os grandes estúdios de Hollywood. E essa venda de personagens para os grandes nomes de Hollywood rolou por baixíssimos preços, o que é claro que é um arrependimento até hoje. Só que para entender como que foi feita essa venda, a gente tem que lembrar que naquela época a Marvel praticamente não tinha poder de negociação, porque eles estavam recém saindo de uma falência e além disso, não era garantido que o cinema de heróis daria certo. E outro fator importante é que o interesse da Marvel não era nos filmes em si, e sim no hype que as adaptações iam trazer, gerando mais e mais vendas para os quadrinhos.
Mas além do Arad e do Perlmutter, tem uma terceira pessoa que foi muito importante para a criação do Marvel Studios, que foi justamente Peter Quill, quem primeiro defendeu a ideia da Marvel produzir sozinho seus filmes e quem de fato defendeu a independência do Marvel Studios. Mas ele logo entendeu que eles tinham um problema muito grande em mãos. Se você não tem os seus carros-chefes, que são Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e X-Men, como que você começa uma franquia de heróis? Praticamente não sobraram heróis que eram grandes conhecidos do público, então a saída encontrada pelo Peter Quill foi apostar na terceira maior equipe dos quadrinhos da Marvel, que eram os Vingadores. E na verdade, desde a origem do projeto do MCU, o Peter Quill já tinha noção de que eles deveriam interligar os filmes de alguma forma, por mais que ele não fosse tão claro como isso ia acontecer. Então a decisão do estúdio foi apostar em dois personagens que estavam na primeira formação dos Vingadores e que justificariam a formação dos Vingadores no cinema. Então o primeiro herói escolhido foi o Homem-Formiga, que na época foi oferecido para o Edgar Wright, o diretor de Baby Driver, que trabalhou de fato no projeto de 2006 até 2012, quando o diretor começou a ter problemas com a Marvel porque o estúdio queria unificar cada vez mais os seus filmes, dando uma visão um pouco mais padronizada, enquanto ele queria fazer o seu filme do Homem-Formiga. Então ele saiu e a gente tem o filme do Homem-Formiga que a gente conhece, lançado lá em 2015. Mas outro herói que foi escolhido também em 2006 e que esse deu certo foi o Homem de Ferro, e esse foi oferecido para o Jon Favreau, um dos melhores criadores da atualidade, que está fazendo atualmente a série do Mandaloriano pelo Disney Plus. Então agora vamos falar do Homem de Ferro pela visão do Jon Favreau. Na verdade, a ideia de um filme do Homem de Ferro já existia no estúdio desde os anos 90, e tem aquele boato que meio que foi confirmado de que o personagem do Tony Stark foi oferecido para o Tom Cruise, mas ele acabou recusando. Fato é que o projeto só ganhou corpo em 2006, quando a Paramount aceitou distribuir o projeto, que seria totalmente bancado pela Marvel Studios. E Jon Favreau foi essencial para que o Homem de Ferro funcionasse. Começando pela escolha de elenco, que foi muito acertada, porque ele viu que para o Tony Stark tinha um ator que meio que tinha uma jornada de herói parecida com a dele, que era justamente Robert Downey Jr., que era um ator que na época era meio desconhecido. Ele já tinha sido indicado a alguns prêmios, mas o público praticamente não se lembrava quem ele era, especialmente porque ele estava passando por um período de reabilitação. Mas o Jon Favreau confiou nele e entendeu que ele poderia encarnar perfeitamente o Tony Stark. Só que trabalhar o Homem de Ferro era uma tarefa muito difícil. Tony Stark nunca foi um dos queridinhos do público, tendo uma personalidade difícil e problemática e um comportamento bastante destrutivo nos Vingadores. Basicamente, os dois grandes arcos do personagem nos quadrinhos são O Demônio na Garrafa, de 79, e Guerra das Armaduras, de 88. E em ambos os arcos a gente vê o Tony Stark passando por uma redenção, tendo que consertar algum erro que indireta ou diretamente foi provocado por ele. Então a gente tem sempre uma jornada de redescoberta e de revisão da própria postura por parte do herói. E foi então que Jon Favreau entendeu que esse aspecto era essencial do personagem, de modo que o filme abordasse uma redenção do personagem desde a sua origem, provando que ele não era um herói tradicional. E não tem como não reconhecer que o filme foi ousado, começando pelo fato de que as gravações foram iniciadas sem que tivesse de fato um roteiro pronto, então muitas das falas do filme são puro improviso do elenco, que, diga-se de passagem, foi escolhido a dedo, e a história que o Jon Favreau passou para o seu elenco foi justamente essa narrativa que mostrava o Tony Stark como um magnata do setor bélico, ganancioso, mesquinho e egocêntrico, que negociava armamentos com grupos perigosos e com exércitos rivais, sem medir as consequências disso e nem se preocupar com os civis que entrariam em risco. Mas, depois de uma venda bem sucedida, o Tony acaba sendo pego pelos Nove Anéis, um grupo terrorista que vai voltar a aparecer no MCU no filme do Shang-Chi, e o Tony é forçado pelo Raza, um líder regional do grupo, a produzir um míssil super tecnológico para que eles usassem contra os seus inimigos. Na prisão, o Tony conhece o Jensen, um personagem que foi tirado diretamente dos quadrinhos clássicos do Homem de Ferro, e esse físico salvou a vida do Tony construindo a primeira versão do reator Arc, aquele eletroímã que impede que os estilhaços da bomba que atingiram o corpo do Tony perfurem o seu coração. Aquilo que o Tony teve orgulho de criar acabou se tornando um elemento literalmente pertencente a ele, como se fosse um lembrete físico e constante de que a guerra é sempre destrutiva para todos os lados, o que levaria o Tony a repensar o seu papel no mundo ao longo de todo o MCU. Com a ajuda do Jensen, o Tony constrói a sua primeira armadura, a Mark I,
robusta e armada com lança-chamas que o Tony usa para abater os guardas da prisão, mas durante o combate o Jensen acaba sendo morto e o Tony se vê obrigado a fugir dali utilizando seu único jato que joga ele lá no meio do deserto. Com a ajuda do Coronel Rhodes, o Tony volta para os Estados Unidos e a jornada de todo esse primeiro filme é justamente a forja do Homem de Ferro como a gente conhece hoje. Com o Tony entendendo seus erros e da sua família e tentando reparar isso construindo uma armadura que ele utilizaria para salvar vidas. E é claro que isso despertou muitos interesses em rivais dele, em especial Obadiah Stane, um antigo amigo do Howard Stark que traiu a confiança do pai do Tony e que tem interesse em transformar o Homem de Ferro em mais uma arma das indústrias Stark. O vilão então se torna o Monge de Ferro, ele entra em combate com o Tony, que o derrota utilizando a Mark III, e lá no final do filme a gente vê que mesmo passando por um começo de redenção, o Tony continua arrogante, a ponto de revelar para o mundo todo que, além de bilionário, ele agora também é um super-herói, ele é o Homem de Ferro. E para ser bem sincero, a jornada do primeiro filme é bem simples, não tem nada demais, o interessante mesmo são os seus personagens e as dinâmicas entre eles, provando que ali existem de fato pessoas, você consegue acreditar que são seres humanos de verdade, por mais que o universo seja todo fantasioso. De fato, o Tony não é um anti-herói, mas ele não é nem de longe um herói no sentido tradicional do termo. Ele é cheio de fraquezas, a moral dele é totalmente questionável, mas ainda assim ele age como um herói, ele sabe que as pessoas precisam da ajuda dele e ele faz isso não só para reparar os seus erros, mas também porque no fundo ele sabe que é o certo. Isso tudo evidencia um dos elementos mais importantes dos quadrinhos da Marvel, a humanidade e as fraquezas dos seus heróis, o que torna eles muito mais relacionáveis. E de fato, Homem de Ferro foi um sucesso, o público adorou, a bilheteria foi muito boa e principalmente a crítica amou o filme ao ponto da obra receber 2 indicações ao Oscar, com destaque para o Oscar de efeitos visuais. E isso se deve, é claro, às armaduras apresentadas na obra, e vamos falar um pouco delas agora. Todo o futuro do Homem de Ferro não seria garantido se essa apresentação das armaduras não fosse convincente. E nesse primeiro filme a gente é apresentado a 3 armaduras do Homem de Ferro. A primeira delas, a Mark I, que foi criada lá na prisão, e ela é bem robusta, pesada e pouco prática, tendo como arma apenas o seu lança-chamas e, é claro, a força bruta. E ela foi feita de sucata, então a resistência dela é bem limitada. Quando os restos da Mark I são recuperados pelos 10 Anéis, o Obadiah Stane utiliza os destroços para construir a sua própria versão da armadura, e aí a gente tem a criação do Monge de Ferro. Mas ainda assim ela é bem lenta por conta do seu tamanho, e ela é cheia de limitações com relação ao voo, um fator que o Tony utiliza para derrotar o vilão. Bom, assim que o Tony chegou na sua casa, a primeira coisa que ele fez foi ir para o seu laboratório e começar a trabalhar nessa ideia de ter uma armadura, uma forma de proteção. E a primeira coisa que ele criou foram as botas de propulsão, seguidas das luvas com repulsores nas mãos para que ele pudesse estabilizar o seu voo. E em seguida ele começou a trabalhar na proteção da armadura, criando assim a Mark II, mais elegante e aerodinâmica que a Mark I, conseguindo ter uma certa estabilidade em voo, e além disso ele instalou a sua interface de usuário, a inteligência artificial chamada Jarvis, que futuramente veio se tornar o Visão. Mas a vida da Mark II foi bem curta, tendo durado um único voo a longa distância, e ela foi destruída porque o Tony ultrapassou o limite de altura durante o voo e aí não teve como recuperar, ele tinha que construir uma outra armadura. Era hora de focar em algo mais resistente e poderoso, dessa vez com direito a um sistema de armas próprio e feita de uma liga de titânio e ouro, estampando as cores clássicas dos quadrinhos do Homem de Ferro, o vermelho e o dourado. E foi então que surgiu a Mark III, a armadura mais famosa do MCU, e eu reconheço que ela não é a mais poderosa, porque muitas vieram depois dela, mas eu acredito que ela tem o seu charme justamente por ser uma coisa mais feita à mão, digamos assim. E ela foi tão marcante porque ela remetia a toda essa tecnologia que existe só no universo da Marvel, mas ao mesmo tempo ela era palpável e você consegue acreditar que lá no set de filmagem tem de fato uma armadura andando por ali. E isso se comprova com a indicação ao Oscar. A verdade é que se a armadura do Homem de Ferro não fosse convincente, a figura do Homem de Ferro não seria vendida para o público.
E foi por isso que o Jon Favreau não teve tempo de focar nos diálogos do seu roteiro e jogou para a improvisação do elenco, porque ele tinha que focar na história que ele ia contar nas cenas e principalmente nos fatores técnicos, sobretudo na criação da armadura. E toda a pré-produção focava na técnica e na ação, visando a maior qualidade possível do Homem de Ferro em si, utilizando versões da armadura em borracha e metal criadas pela empresa de Stan Winston, misturadas com imagens geradas por computador, e assim o Homem de Ferro e, sobretudo, a Mark III dominaram o mundo. Para encerrar esse comentário sobre o filme, um último aspecto que eu deixei de falar propositalmente foi a tal cena pós-créditos, uma forma de narrativa que não é criação da Marvel, mas que ficou famosa por causa dela. Todo mundo conhece as cenas pós-créditos, mas é como se fosse um extra dentro do filme, como se fosse um teaser do que tá vindo por aí, anunciando o futuro do universo. Todos os filmes do MCU tiveram cenas pós-créditos, com exceção de Vingadores Ultimato, porque, como eu disse, é um filme de encerramento de uma grande saga. E na primeira cena pós-créditos, que talvez seja uma das mais marcantes, a gente tem a estreia do Nick Fury e do Samuel L. Jackson, tirando um sarro com o ego do Tony Stark, que se achava o único herói do mundo até então. Mas nessa hora, o Nick dá a entender que tem vários outros super seres surgindo por aí e que uma possível reunião de pessoas extraordinárias está se aproximando. Mas isso é história para o próximo vídeo dessa série. Para encerrar, eu admito que eu não sou o maior fã do mundo do Homem de Ferro, ele não é meu herói favorito, eu não leio muitos quadrinhos dele, e mesmo dentro do MCU, eu reconheço que o Tony Stark do Robert Downey Jr. é um personagem essencial e muito bem composto, mas tem alguns detalhes do arco dele, principalmente na fase 2, que eu acho bem chatinhos, e eu acho muito questionável a sombra que ele exerce sobre o Homem-Aranha, mas não tem como negar que ele foi crucial para a cultura pop que a gente tem hoje em dia. O elo emocional que a nossa geração criou com o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. é uma coisa que acho que dificilmente vai se repetir na história do cinema. E é impressionante ver como ele mudou ao longo da sua trajetória, tanto em questão emocional quanto das suas armaduras, porque ele usou várias, culminando lá no último filme que ele apareceu, que foi Vingadores Ultimato, com o nascimento da sua filha e que foi o seu amadurecimento definitivo. E assim, Vingadores Ultimato é um filme bem questionável que eu vou comentar aqui nesse quadro, possivelmente com a Ju, mas é impossível não se emocionar com a despedida do Tony Stark. Quando ele solta aquele "Eu sou o Homem de Ferro", eu voltei lá para 2008, naquele dia, lá em março, lá no cinema, quando eu tava vendo pela primeira vez aquele herói de armadura aparecendo, aquele robozão, como todo mundo chamou naquele dia. A emoção tomou conta, todo mundo fica emocionado quando tem a despedida do Tony Stark e depois o velório dele, porque é como se fosse um encerramento do MCU que a gente conhece, e a partir de agora tudo é novo, tudo é um pouco estranho, e a gente tem que se acostumar novamente com os ícones que ficaram e com os que vão surgir. E eu acho que Homem de Ferro, de 2008, dirigido por Jon Favreau, é um filme essencial e até hoje tem muita qualidade. Eu recomendo muito que você reassista ele e que você continue assistindo os vídeos dessa série, que eu não sei qual vai ser a frequência de postagem, mas vou tentar manter 2 por mês mais ou menos, porque são 23 filmes. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer novamente a Planeta de Agostini por patrocinar esse vídeo aqui e por estimular o público a continuar na vibe da Marvel, porque tem muita gente que desanimou depois de Vingadores Ultimato, então é bom a gente voltar para as origens para tentar entender por que o MCU deu certo, porque se não tivesse tanta qualidade, não teria dado certo. Então, se você ama o Tony Stark, não deixe de conferir no link aqui da descrição esse item incrível de colecionador, lembrando que é uma Mark III, a melhor armadura do cinema, e não deixe de aproveitar também a assinatura Premium, porque vai ter uma base muito bem feita para você expor esse item muito raro. Então vai lá no site deles e pega a sua Mark III e o fascículo do Homem de Ferro para você se aprofundar cada vez mais na história do primeiro herói do MCU. Então, por hoje é isso, obrigado pela audiência, deixa o like se você gostou do vídeo, comenta aqui qual que é a sua opinião sobre essa origem do MCU, e se você quer ver a continuidade desse projeto aqui de revisitar o MCU, desse nostalgia MCU, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe a gente lá nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. Então, até o próximo vídeo, tchau!